vai dar informações a respeito. A gente foi procurado, deputado, inclusive, sobre a possibilidade de realização desse evento nas cidades de cada um de vocês aí. A gente está à disposição para estabelecer uma programação junto com os palestrantes. Tá ok, Mehana? Bom, eu vou seguir com a composição da mesa, né? Não convocar os professores, convocando aí da nossa equipe, Rogério Mehana, advogado. Doutor Francisco Rafael, também da equipe da Audipan. Para auxiliar nos trabalhos, aí eu preciso da ajuda do Dr. Alexandre Marque, do PEVA. E mais um membro da equipe, Dr. Fabrício Andrade. Passando a palavra agora para o nosso colega, meu amigo pessoal, Rodrigo Gambale. Pessoal, bom dia, tudo bem? Aumentar um pouco o som agora? Gente, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, que a gente sabe que tem pretensos candidatos à política aqui, outros que já atuam na área, algumas autoridades, futuros vereadores, prefeitos, secretários, advogados. Então é uma honra, em primeiro lugar, recebê-los aqui logo cedo em São Paulo, ainda mais para enfrentar o trânsito de São Paulo pela manhã, não é fácil. Obrigado a presença de cada um hoje aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Gambale, deputado estadual, eleito com 86.981 votos. E para quem já me conhece, eu continuo sendo o mesmo Rodrigo Gambale. Gabinete 1110, aqui no primeiro andar, na ala nova, aqui na parte de cima, bem em cima aqui da onde nós estamos. Então quero deixar o nosso gabinete à disposição e dizer que para mim é uma honra poder contribuir, ajudar, colaborar com o Dr. Rogério Mehana, que sem custo nenhum a cada um de vocês está oferecendo essa palestra, esse workshop, juntamente com o Dr. Francisco Rafael Ferreira, a toda a equipe da Audipan, da qual eu agradeço em nome do meu amigo Denis Parra, que já fez as suas considerações iniciais aqui do evento. Também o apoio das empresas Mogicomp, da editora Copybem, os amigos lá da Copybem, que sempre me receberam muito bem lá na editora, e a construtora Molise. Agradecer a presença de todas as autoridades hoje aqui, a Nancy, presidente da Câmara de Ilhabela, vereadora de Ilhabela, o vereador Daniel Medrado, também ao vereador de Salesópolis, o Nilson, ao vereador amigo de Poá, o Saulo Souza, maior vereador de Poá. Quanto de altura, Saulo? 1,90. Tá certo. O Eberson Francisco, vereador de Cubatão. O Dalton Ramada, vereador de Ribeirão Pires, nosso vizinho também, eu sou de Ferraz de Vasconcelos. A Tatiana Gonzaga, vereadora de Cubatão, obrigado pela presença. O Henrique Daniel, vice-prefeito de Capela do Alto. Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Henrique, tudo bem? Tivemos juntos lá em Capela do Alto esses dias, né? A dona Cida, minha querida vereadora de Boituva, meu primeiro título de cidadão foi lá em Boituva, com muita honra. Obrigado por estar hoje aqui, vim de tão longe para prestigiar esse evento e se informar sobre as novas regras da eleição. O Marcos, diretor de cultura lá de Boituva. E a todas as autoridades aqui presentes, me perdoe se eu não citei algumas, mas estou agradecendo aqui em nome da Audipan, das empresas e principalmente dos palestrantes e agradecendo a presença deles hoje aqui. Bom, gente, eu queria falar rapidamente para vocês, antes da gente ir ao que interessa, dessa palestra que é muito importante. Quem aqui é político, já se candidatou, sabe bem das dificuldades da eleição. Antigamente, a gente só se preocupava em trabalhar,
ganhar dos adversários, ter mais votos e assumir o cargo. Hoje, no Brasil, o cargo de vice, principalmente, nunca foi tão importante, de tanta inegibilidade que nós temos pelo país afora. Mas quando o problema acontece na impugnação no período eleitoral, agradecer o Felipe, que está aqui também, Felipe, tudo bem? Que é da nossa região, mas é de Pedro de Toledo, pessoal de Pedro de Toledo, obrigado pela presença. Mas quando a impugnação acontece na campanha, os dois perdem a eleição, tanto o prefeito quanto o vice. E aí, se essa chapa teve mais de 50% dos votos, nova eleição. Se teve abaixo de 50% dos votos, assume o segundo colocado. Então a gente sabe a dificuldade que já é fazer campanha. Para quem precisa trabalhar, fazer campanha, ainda mais nas campanhas de deputado, que teve agora, o financiamento através de empresas foi proibido no país com a nova lei. Então você conseguir o apoio apenas da pessoa física através de doação, que ainda tenha os 10% do imposto de renda para contribuir com você, muitas vezes a gente tem muitas dificuldades. E a gente sabe como é duro fazer a prestação de contas. Nos municípios, principalmente os que se lançarão candidatos a prefeito, que geralmente tem que montar uma equipe, uma estrutura para auxiliar todos aqueles seus vereadores e ficar de olho para que o problema de um, muitas vezes, não impugne uma chapa completa. Ou para que muitas vezes a quantidade de pessoas por sexo diferente, né, seja respeitada, porque muita gente fala tem que ter 30% de mulher. Não é 30% de mulher, é que geralmente tem menos mulheres do que homens. Mas também não pode ter mais de 70% de mulher e menos de 30% de homens. Então, é que geralmente na política são mais homens candidatos. E eu sempre estimulo as mulheres a lançar as suas candidaturas. Se elas são a maioria no nosso país, por que estão em tão pouca quantidade na política? Até porque eu acho que a mulher, tenho certeza, é muito mais competente e melhor do que o homem. Aguenta muito mais. Mas falando sobre lei eleitoral, muitos correm o risco de, nesse ano de 2020, dedicarem a sua vida, o seu projeto, fazer um trabalho muitas vezes irretocável, vencer as eleições e não conseguir levar. E é aí que entra o direito eleitoral. O direito eleitoral nunca esteve em tanta evidência no nosso país. Nunca foi tão preciso desses especialistas, que tem que estudar dia após dia, porque a lei muda muito rápido. A lei ainda não foi completamente adequada. E ela sempre vai sofrendo adaptações. Se a gente não tiver um bom advogado, um bom corpo jurídico para cuidar das eleições, a chance de ganhar e não levar é muito grande. Então, para cada um que está aqui hoje, eu tenho certeza, esse é o principal passo da sua candidatura que você possa dar. Se informar e saber sobre os quesitos da lei das campanhas eleitorais. Para deputado já foi bem difícil. A grande maioria dos deputados eleitos tiveram as contas reprovadas. Mas aí cabe a reprovação de conta. E aí simplesmente você não sofre nenhuma sanção da lei ou algum tipo de reprovação de conta que entenda o Ministério Público que você cometeu desvio de dinheiro, ou esquentou dinheiro, ou fez captação ilícita, e você pode ganhar a eleição e cair num processo do 30A do Ministério Público, ser impugnado, cassado, perder o mandato e ainda ficar anos inelegível. Correr o risco de pagar por um serviço, por exemplo, de uma gráfica, de equipe, mas por prestar contas de forma errada e o tribunal não aceitar, você ter que pagar tudo novamente depois e recolher para o Tesouro Nacional. Vale muito mais a pena você se informar, sai muito mais barato você ter um bom corpo jurídico do que depois você pagar para ver e custar muito caro. E aí, prestem atenção, porque assim, eu costumo dizer que a política ela é uma expressão matemática. Muitas vezes,
a gente vai para uma eleição e não sai com resultado positivo. A gente acaba não ganhando. E é normal desanimar. Eu participei de 5 campanhas. Das 5 campanhas que eu participei, eu nunca fui candidato. Em 4. Eu sempre fui coordenador, apoiador. Eu perdi as 4. E aí eu cansei e falei, eu vou sair candidato. Na primeira que eu saí candidato, eu consegui ganhar as eleições. Aprendi muito com os meus erros, mas vi muitos também acertarem e não conseguirem levar a eleição. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, principalmente? Fazer esse tipo de trabalho, focar muito nas suas prestações de contas e, mais uma vez, eu já repeti isso umas 3, 4 vezes, dar uma atenção especial para a sua parte jurídica. Porque as eleições do ano que vem, muitas vezes, serão definidas e decididas nos tribunais aí, através de mãos de desembargadores. Então, não deixe isso passar. Se eu tiver que dar uma dica para vocês, essa dica que eu quero deixar aqui hoje. Obrigado a todos mais uma vez que vieram até aqui. Agradeço a cada um pela oportunidade e vou deixar vocês com a palestra, o seminário Perspectivas Jurídicas para as Eleições de 2020. E se Deus quiser, ano que vem eu quero ir na cidade de cada um comemorar essa vitória. Tá bom? Bom dia para vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Só para comunicar a vocês, a gente optou aqui por desfazer a mesa para ficar uma coisa um pouco mais informal e mais didática e mais objetiva. Por isso, já antecipo, eu vou tomar a liberdade de descer aqui daqui a pouquinho. O auditório é bem organizado, mas se por acaso estiver atrapalhando, alguém não estiver conseguindo ver direito, só me avisa, a gente volta aqui para cima, mas é para tentar facilitar. Só ver se isso aqui está funcionando. Perfeito. Primeiro, eu preciso agradecer ao deputado Rodrigo Gambale pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer estar falando sobre legislação eleitoral. É o meu trabalho, mas também é um tema que, para mim, é mais caro. É o tema que eu mais gosto, é o direito que me apaixonou desde a época da faculdade e o qual eu tenho muito orgulho de poder trabalhar com ele e poder falar sobre ele. A minha palestra específica, eu vou falar sobre as atualidades das elegibilidades. E eu não posso falar, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor, eu não posso falar sobre elegibilidade sem falar em registro de candidatura. A gente vive um momento no Brasil, um momento do judiciário brasileiro, onde passamos a olhar para a questão do registro de candidatura e, em especial, para o registro das chapas com outros olhos. E a gente precisa estar alerta. Meu nome é Rogério Merrana, eu deveria ter me apresentado desde o começo, peço desculpas. Sou advogado, professor universitário, especialista em Direito Eleitoral, mestre em Direito pela PUC São Paulo, e vou tentar tirar as dúvidas de vocês. Na medida do possível, para mim, é mais confortável, quebrando o protocolo que me foi sugerido, que conforme vocês tenham dúvidas, que a gente esclareça as dúvidas no momento que ela surge. Porque a gente já está no tema, melhor do que deixar para depois, ter que voltar para o tema. Então, de minha parte, fiquem à vontade para, tendo qualquer dúvida no procedimento da palestra, fazer uma sinalização e a gente tenta esclarecer já naquele mesmo momento. Perfeito? Não podemos começar a falar de direito eleitoral, então, sem a gente entender a atual realidade do judiciário. Os senhores, tenho certeza, são bem informados, acompanham os noticiários e sabem que nós vivemos um paradigma da judicialização do Brasil. Discussões que sempre foram tratadas dentro da política, dentro das câmaras de vereadores, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados do Senado Federal, são judicializadas. A gente, enquanto nação, está terceirizando ao judiciário decisões que sempre foram eminentemente políticas. Isso é uma realidade que está acontecendo no Brasil. E no direito eleitoral, nas eleições, não é diferente.
Nós, que temos uma tradição de resolver os problemas judiciários nas urnas e no dia seguinte da eleição não ter mais problemas entre os adversários, passamos a viver, de tempos para cá, mais precisamente de 10 anos para cá, um novo paradigma, onde as coisas são resolvidas no judiciário. Não importa mais o resultado da eleição, porque eu sempre tenho uma carta na manga para tentar derrubar o meu adversário depois. E isso é agravado pela atual posição do Ministério Público. O Ministério Público, que é o fiscal da lei, que atua nos processos eleitorais como autor nas ações contra os candidatos. Óbvio, candidatos também podem processar candidatos, mas o Ministério Público tem essa função principal. Tem sido muito ativo em propor ações e levar esses debates. E isso se verifica nitidamente a partir das eleições de 2012, pelo advento de uma lei de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa. Como vocês sabem, vocês já devem ter percebido, quem é da política há mais tempo viu isso que eu vou contar agora acontecer. Mas o fato é que vocês que vivem a realidade política já perceberam que quem faz a lei eleitoral é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, por óbvio, tem interesse, os deputados e senadores, interesse direto na eleição, porque é um mecanismo como eles chegam lá. E percebam a coincidência de que toda grande alteração legislativa em direito eleitoral acontece na eleição dos vereadores e prefeitos. Eles sempre fazem alteração para o teste na eleição municipal. E depois que o teste foi testado, e a gente já aprendeu como ele funciona, aí sim vem a eleição do deputado federal, do senador, porque ele já sabe como é que o jogo está funcionando. E o que aconteceu em 2010, véspera da eleição federal? Criaram uma lei, a tal da Lei da Ficha Limpa. Só que a gente tem um princípio em direito eleitoral chamado princípio da anualidade, ou seja, a legislação para valer para a eleição tem que existir há um ano antes da eleição. Por isso que a gente, quando surgiu a ideia desse seminário, inclusive propusemos, segura para novembro, para a gente ver se vem alguma alteração significativa, porque até 6 de outubro podiam ter alterado toda a legislação. E em 2010 fizeram essa tal da Lei da Ficha Limpa, que não valeu para a eleição de 2010. Foi valer aqui, em 2012. E já em 2012, nós tivemos um total de 22.109 registros de candidatura indeferidos, perdão pela falta de referência, no Brasil. No Brasil, 22.109 registros indeferidos. Um total de 399 prefeitos, 455 candidatos a vice-prefeito e 21.255 vereadores. Isso é 2012, primeiro ano de aplicação da ficha limpa. Ninguém sabia direito como isso funcionava. Todas essas ações foram até o STF com a discussão da constitucionalidade ou não da ficha limpa. Esse é 2016. A gente pulou para 810 prefeitos indeferidos. 1.140 vice-prefeitos indeferidos. 25.843 vereadores. Não é parecer nem soar alarmista. Não é para desanimar ninguém. Agora, você não chama ninguém para jogar futebol sem combinar qual é a regra do jogo. A bola sai, a bola não sai? A gente fez gol, sai da onde a bola? No meu tempo a gente fala sai da Bangu. Como é que é? Qual é a regra do jogo? Se você vai para uma eleição, você tem que saber qual é a regra do jogo que você vai enfrentar. E você tem que entender que a regra do jogo hoje é uma regra judicializada. É uma regra que você faz tudo direitinho e ainda assim você tem chance de responder depois. E não é meu papel, não tenho sequer capacidade de entrar nesse assunto, capacidade técnica, não conheço o assunto, mas vocês sabem o quanto a existência de um processo, ainda que infundado, pode atrapalhar uma campanha. Se um boato já é capaz de destruir uma campanha, quiçá um processo que você pode mostrar um número. Então a gente precisa estar
realmente ciente de que essa é a realidade atual, é uma realidade de judicialização, para a gente poder enfrentar essa eleição. Feito esse introito, que é o que justifica estarmos aqui, a gente entender que esse é o paradigma que o judiciário eleitoral está impondo para as eleições, o meu tema, o que me compete falar na data de hoje, são as questões das elegibilidades. E aí vou ter que em alguns momentos ser chato, ser um pouco técnico, porque sou do direito, não tenho como tratar do direito sem ser técnico às vezes. Então, de antemão, já peço desculpas. Tentarei ser o mais coloquial possível, a maneira mais clara possível, mas às vezes vou ter que ser técnico. E aqui é o momento que eu preciso ser técnico. Por quê? Porque existem 3 coisas muito diferentes, que vão dar muita diferença em como eu vou tratar elas no caso de um problema. A primeira é entender que a legislação cria alguns requisitos para quem quer ser candidato. E que se você não preencher esses requisitos, você não pode ser candidato. É como se fosse um checklist. Você vai lá, preencheu, você pode. Está autorizado a ser candidato. Não preencheu, você nem pode pedir. O segundo é que a legislação também traz algumas punições para algumas pessoas em determinadas situações. Ou seja, ainda que a pessoa venha preencher aquele checklist que a gente falou, que tem as condições, se ela tiver dentro de um enquadramento ou outro, ela perde esse direito que ela teria de ser candidata. E o terceiro, que sempre passou desapercebido, mas de 4 anos para cá vem cada vez mais forte, e se você abrir qualquer jornal hoje, esse assunto está lá escondido, você lê laranja, mas está escondido outra coisa, está nos noticiários, a questão do registro das candidaturas. Então, antecipo que esse é o caminho que nós vamos seguir hoje. Nós vamos primeiro falar sobre as condições de elegibilidade. É um tema simples. A proposta da nossa palestra não é exaurir os temas, é tratar das novidades, o que tem de novo nessas matérias. Então, a gente vai realmente partir dos pressupostos que o básico, o mínimo, vocês já têm um conhecimento. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, friso isso, mas a gente parte desse pressuposto para a gente poder entrar efetivamente no que, de 2012, 2016 para cá, tem de alteração concreta. O que eu preciso estar mais atento em relação ao que já aconteceu em outras campanhas. Então, vamos lá. Começaremos falando, então, das condições de elegibilidade. Primeiro, a gente resume as condições de elegibilidade em 5 fáceis, para a gente sintetizar. Primeiro, o que a Constituição trata de idade mínima. Lembra, checklist, coisas que você tem que ter para poder ser candidato. Você quer ser candidato a prefeito, você tem que ter mais de 21 anos. Senão, você não pode ser candidato. Você quer ser candidato a vereador, você tem que ter mais de 18 anos. Senão, você não pode ser candidato. Segundo, a nacionalidade brasileira. Professor de direito chato, né? Existem situações que, mesmo você não sendo nacional, você pode conseguir ser candidato. Existem algumas situações, como o do português que mora no Brasil, que tem um tratamento constitucional diferenciado, que é o chamado português equiparado, que resolve o problema. Mas aí a gente já está sendo chato e técnico demais. O fato é que você precisa possuir a nacionalidade brasileira. Nacionalidade é diferente de naturalidade. Você não precisa ser nascido no Brasil, você precisa ser nacional brasileiro. Você precisa ter se nacionalizado em algum momento brasileiro, se transformado em brasileiro em algum momento, excetuando para presidente da República. Tá? O presidente da República tem que ter nascido aqui. Mas como essa eleição é uma eleição municipal, a gente pode omitir esse detalhe. Você tem que estar nacionalizado brasileiro ou, pelo menos, ser português de nascimento, porque aí o português tem esse privilégio. Outro requisito importante, e aqui a gente começa a falar um pouquinho, é o alistamento eleitoral. Óbvio, se você quer participar da eleição votando ou sendo votado, você tem que estar inscrito no processo, tem que ter lá o seu título eleitoral. Mas o que importa realmente no alistamento eleitoral não é o alistamento em si, que é a obviedade. O que importa é a regularidade do alistamento. O que importa, portanto, é estar quite com a Justiça Eleitoral. Quem já fez um registro de candidatura sabe que você tem que pegar um monte de certidões. Uma delas, que até 2012 você era obrigado a pegar, mas agora a lei mudou, eles pegam para você, percebe? Não é que foi dispensado de apresentar, é que não é você que busca. O próprio cartório eleitoral que vai buscar. É a certidão de quitação eleitoral,
que é a certidão que vai registrar essa regularidade. Eu vou falar mais daqui a pouquinho, só vamos seguir adiante. Outra questão importante, não existe candidatura sem filiação partidária no Brasil. Eu sei que todo mundo está falando que tem uma ADIM no Supremo, que está na mão do Barroso, para permitir a candidatura avulsa. A possibilidade de sair uma liminar sobre esse assunto, ou uma decisão sobre esse assunto antes da próxima eleição é mínima. Não alimentem essa esperança. E a chance disso ser vitorioso é menor ainda. Nossa Constituição é clara em dizer que tem que ter filiação partidária. Então, se alguém está vivendo com essa esperança, nesse sistema jurídico, não alimentem essa esperança. E o último, domicílio eleitoral. Eu vou seguir porque eu vou falar um pouquinho sobre eles. E o primeiro que eu quero falar é a quitação eleitoral. Por quê? Nosso querido deputado antecipou um problema. Você é candidato. Você passa a campanha inteira feliz da vida, pedindo voto. Acabou a eleição, você foi eleito, você não foi eleito. Aqui isso pouco importa o resultado da eleição. Você é obrigado a prestar à Justiça Eleitoral contas do que aconteceu na sua campanha. Gastei dinheiro com isso, gastei com aquilo, não gastei. Você tem que dizer o que aconteceu financeiramente com a sua campanha. O que entrou dinheiro, como saiu, como não saiu, tem que ter extrato bancário. É uma palestra só para isso, tá? Não vamos entrar nesse mérito. É uma palestra só para isso. Mas o fato é que quando você presta contas, a Justiça Eleitoral vai decidir sobre a sua prestação de contas. E vai julgar as suas contas aprovadas. Aprovadas com ressalvas, quer dizer, não está perfeito, mas está bom. Pode julgar as contas reprovadas. E eu juro para vocês que ter as contas reprovadas é muito melhor do que você ter o resultado não prestadas. Porque a Justiça Eleitoral pode declarar que a documentação que você apresentou não é suficiente para averiguar a prestação de contas. E a Justiça Eleitoral declara suas contas como não prestadas. Ah, mas reprovadas é pior, porque, afinal de contas, da reprovação pode-se entrar com a ação de investigação judicial eleitoral, o deputado mencionou aqui, do artigo 30A da lei. Só que você tem um processo para responder. Você tem direito de defesa, você faz recurso, esse negócio acaba o mandato e você está respondendo ainda às vezes. Aqui não. Aqui, julgado não prestado, você não consegue obter a certidão de quitação eleitoral. E lembrem-se, quitação eleitoral é condição. É o mecanismo de tirar alguém da eleição mais rápido que tem. O cara quer entrar e não consegue, porque ele não tem a quitação eleitoral. E ele não tem a quitação eleitoral porque bateu no judiciário, o judiciário disse, não, você não prestou contas. E o cara falou, tá bom, pelo menos não foi reprovada. E ele está feliz da vida achando que está tudo bem. E nós temos um problema seríssimo. Está consolidado que contas julgadas não prestadas impedem a quitação eleitoral por todo o mandato. Então imaginemos que você foi candidato em 2016. Prestou suas contas no final de 2016. As contas foram julgadas no começo de 2017 como não prestadas. Você achou que não era nada demais e não recorreu. Quando você vai ser candidato agora em 2020? 2020. Quando que é a convenção partidária? Depende do partido, de julho. Quando que é o registro de candidatura? Agosto. Quando você tem que provar a quitação eleitoral? Agosto de 2020. Agosto de 2020 ainda é período daquele mandato de 16. Não sai a certidão de quitação eleitoral. Ah, mas em janeiro eu já posso. Mas agora não pode. E a gente averigua condições de elegibilidade na hora do registro. E tem uma coisa ainda pior. Né? Porque o caos nunca vem sozinho. Senhores, a legislação eleitoral diz que os efeitos da não concessão da quitação eleitoral perduram até a prestação de contas. Então, se você está com as contas julgadas não prestadas, você já sabe que por aquele período do mandato você não vai conseguir certidão de quitação eleitoral. Mas você não vai conseguir ela enquanto você não efetivar a sua prestação de contas. E olha, se você me perguntar, eu acho que poucas coisas são mais inconstitucionais do que isso. Eu acho. Você está impedindo indefinidamente uma pessoa de participar da eleição.
Mas o tribunal diz que não. O TSE diz que não. Diz que é uma limitação válida, porque, afinal de contas, as condições de elegibilidade não têm o mesmo efeito das inelegibilidades, e aí tem toda uma argumentação do porquê. Então, preste atenção. Às vezes o candidato tem uma conta reprovada de 2012, ou, perdão, uma conta não prestada de 2012, e como ele já não foi candidato em 2016 mesmo, porque já sabia que não ia conseguir, ele nem deu bola para isso. Isso está lá parado. Ou pior, que acontece muito, eleição municipal. O candidato saiu em 2018, candidato a deputado estadual, só para fazer o nome. E aí não deu bola para eleição, né? Porque era só para fazer o nome. E é aí que a gente costuma achar isso. Fez o nome. E é aí que a gente costuma achar essas coisas, tá? Parênteses. Se eu falei para vocês no começo, não querendo ser alarmista, mas sendo, que nós vivemos um paradigma de judicialização das eleições, entendam que isso também vale proativamente. Estar atento para os seus adversários e as condições de elegibilidade ou inelegibilidade dos seus adversários é um excelente mecanismo para você lidar com a sua campanha. Juridicamente, e vocês vão conversar com os marqueteiros de vocês, acredito que eles vão dizer para vocês que, eleitoralmente, em termos de marketing também. Certo? Então, entendam isso. Quitação eleitoral, não prestação de contas, impede a quitação eleitoral por todo o período daquele mandato para o qual você concorreu. E mais, até o que você efetivamente preste as contas. Oi, desculpe. Aonde? Essa quitação eleitoral restringe unicamente ao candidato ou ao partido? Porque, fez as contas com a disponibilidade. Só que em 2017 e 2018 nós tivemos as prestações de contas do partido. Isso também entenderia? Estamos falando de requisitos dos indivíduos, portanto, dos candidatos. Daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre questões dos partidos. Mas já adianto, conseguimos, depois de muita briga, uma uniformização de jurisprudência, depois de uma indicação de jurisprudência, na verdade, uma alteração legislativa, onde hoje essas irregularidades dos partidos não impedem mais os partidos de irem à eleição. Então, hoje, um problema de contas partidário não é mais problema para esse partido participar da eleição. Eventualmente, você tem que regularizar alguma coisa de CNPJ, para abertura de contas bancárias, etc., mas não é um impeditivo de participar da eleição. Obrigado, eu. Senhores, tá. Outra coisa importante. A gente tem algumas condições de elegibilidade e que, como ninguém quer brigar com ninguém, a gente só fica inimigo do outro na época da eleição, a gente perde o momento de discutir elas. Uma delas é o tal do domicílio eleitoral. Mas o cara é da cidade do lado, ele mudou o título para cá para ser prefeito. Tá, beleza. Mas não é na hora do registro de candidatura que você vai discutir isso. É antes, tem procedimento próprio. Então a gente precisa ficar atento também. Já começou o processo eleitoral, acho que vocês já sabem disso, né? Não preciso eu dizer aqui para vocês. Né? Acho que vocês sabem melhor do que eu, vocês estão vivendo no dia a dia isso. Precisa ficar atento que tem coisa que a gente não é mágico depois. Tem coisa que passou o prazo, não tem o que fazer. Domicílio eleitoral é uma delas. Tem um tipo de processo próprio para você questionar domicílio eleitoral. Tem um prazo próprio. E definitivamente isso não é no registro de candidatura. Eu não chego no registro de candidatura mostrando foto do cara morando na cidade. Não. Registro de candidatura não é para isso. Registro de candidatura, o candidato mostra o título de eleitor. Aonde está registrado o título de eleitor? Na zona tal, da cidade tal? Então ele é de lá e acabou. A gente não vai discutir isso. Mas o título de eleitor dele é resultado de uma fraude. Ele mentiu para o registro eleitoral. Então eu discuto antes. Sob pena de eu perder a discussão. De eu não conseguir mais fazê-la. Eu não dei muito destaque, mas só para a gente frisar, não é uma grande novidade. Todo mundo já sabe, só para não passar em branco, que a questão da filiação partidária agora é 6 meses. Então, até abril, todo mundo está tranquilo para escolher o partido. Em abril tem que decidir. Tá? É exatamente 6 meses na eleição. Eu preciso pegar o domingo que foi e fazer a conta. Confesso que não fiz essa conta, mas é 6 meses. Se é 5, 4. Tá? E assim, vamos lá. Temos dirigentes partidários aqui? Temos.
Filia Web. Já ouviu esse nome? Sistema eletrônico da Justiça Eleitoral que fecha. Que tem uma data onde você pode lançar as filiações que você fez antes. Então, tem a chamada janela do FiliWeb. A filiação é até dia 4, mas como a janela fecha no dia 6, a gente preenche a ficha do dia 4 e lança no dia 6, né? Não pode, né? Então, isso aqui então, estamos dentro de uma casa de leis. Eu não posso jamais dizer que pode fazer isso. Isso é um absurdo. Vocês jamais vão fazer isso, né? Mas dá para fazer. Mas eu não disse isso, percebe? Mas o fato é que você ainda tem que passar por um sistema eletrônico. Então, óbvio, o sistema eletrônico pode dar problema. Dá. Tua internet pode dar problema. Dá. E aí não tem Cristo que prove que a Claro saiu do ar no dia. Por quê? Porque aquela é a data limite. Você poderia ter feito até lá, poderia ter feito antes. Não adianta você mostrar que naquele dia estava faltando. Então, não deixem isso para a última hora quando a gente lida com sistemas eletrônicos. Perfeito? Tentando também não fazer disso, porque o tema é longo. Se nós quiséssemos, ficaríamos aqui o dia inteiro só falando disso. Mas nós não queremos, nós queremos trazer o que há de atualidades, resolvendo os problemas que surgirem por meio das dúvidas de vocês. Então, nesse espírito, eu vou passar para as inelegibilidades em si. Ou seja, vou passar para aquelas situações onde, ainda que você tenha todos aqueles requisitos que a gente falou, pode ser que a pessoa não consiga ser candidata. Pode ser que ela vá ter um problema. Inelegibilidade é questão jurídica própria, que tem que ser tratada por lei complementar. Não entendi nada, não tem problema, deixa só eu falar. Que tem que ser tratada por lei complementar, e elas estão todas na Lei Complementar 64 de 90, que é uma lei que sintetiza e junta todas as inelegibilidades. Mas e a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, é a lei que alterou a Lei Complementar 64 de 90. Então, quando você jogar no Google Lei Complementar 64 de 90, a ficha limpa vai estar lá dentro já. Você lê aqui, vai aparecer lá da Casa Civil, que já vai estar lá dentro. Perfeito? E aí, senhores, ela traz uma série de situações aonde, se preenchido aqueles requisitos, a pessoa não pode ser candidata. Independentemente de ter aquela condição de elegibilidade prévia. Mas aí nós temos uma série de situações. Então vocês já sabem, o prefeito com contas reprovadas pela Câmara, inelegibilidade por 8 anos. O prestador de contas com contas reprovadas, ainda que não prefeito, a gente sempre esquece do presidente da Câmara, né, que ele presta contas. Sempre esquece disso. Mas ele presta contas. É qualquer reprovação de contas. A gente tem inelegibilidades que até soam estranhas, que a gente até briga contra. Pra você ter uma noção, se você for diretor ou presidente ou administrador de uma empresa financeira que venha a falir, você está inelegível. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não interessa. A lei diz que não pode, então não pode. Altamente questionável, mas é o que a lei diz. O que a gente vai pegar agora é que não esperávamos uma gigantesca alteração nesse assunto. Nós temos 2 projetos muito sérios de lei complementar no Congresso Nacional que estavam em trâmite, que todo mundo esperou que isso ia ser aprovado para esse ano. Não foi. Então, para 2020, não temos grandes alterações no que toca às inelegibilidades. O que nós temos, e nós vamos tratar, são algumas atualizações da jurisprudência ao interpretar essas inelegibilidades. Ou seja, o tribunal está olhando para algumas coisas de forma diferente do que olhava. O texto não mudou, mas a forma de interpretar ele em algumas coisas mudou e a gente vai falar deles. Primeira coisa, sobre a questão do tempo. Não é a Justiça Eleitoral e não é na hora do registro de candidatura que nós vamos propriamente debater o objeto da inelegibilidade.
O registro de candidatura é aquele momento para a gente verificar se a pessoa está ou não elegível. Não para a gente discutir o que eventualmente causou uma inelegibilidade. Porque vocês vão ver que a maioria das inelegibilidades são decorrentes de decisões judiciais, decisões de contas, são situações auferíveis, muitas vezes, pelo próprio Poder Judiciário. E não compete à Justiça Eleitoral ficar debatendo o que outro tribunal decidiu. Se você pegar lá o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ação de improbidade administrativa, e tiver escrito lá tudo que precisa estar escrito para a pessoa ficar inelegível, está inelegível. Não adianta ir para a Justiça Eleitoral falando que aquilo não aconteceu. O que vale é aquela decisão primeira. Por que é importante ressaltar isso? Novamente, por conta da questão do momento. Às vezes a gente tem uma decisão ruim do tribunal, uma decisão mal lançada, ruim, que tem que ser reformada. Agora, se o meu objetivo é impedir a inelegibilidade, eu preciso fazer algo nesse processo. No processo da decisão ruim, para eu reverter essa decisão nesse mesmo processo. Porque não adianta eu pegar essa cópia de decisão na hora do registro e falar assim, não, mas eu já recorri, o Supremo vai mudar. O juiz pode olhar, o juiz eleitoral pode olhar e falar, não, é verdade, eu concordo com você, a decisão é ruim, mas eu não tenho o que fazer. Porque não compete ao juiz eleitoral ver isso. Aqui tem um caso, ó. Só pegamos trechos, eu acho que isso está na apostila de vocês, então eu vou deixar de fazer as referências para a gente ter um pouco mais de agilidade. Mas isso é decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Não é da competência da Justiça Eleitoral reconhecer prescrição de pretensão punitiva e declarar a extinção de pena imposta pela Justiça Comum. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem é condenado criminalmente tem que ser preso, tem que cumprir a pena. E enquanto ele cumpre a pena, ele tem como um efeito secundário a suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos é causa de inelegibilidade. Não pode ser candidato. Perfeito? A pessoa foi condenada, passou o período de pena, cumpriu a pena. Na verdade, no caso, não chegou a cumprir. Passou o período do efetivo cumprimento e ocorreu um fenômeno jurídico chamado prescrição. Não pode mais prender ele porque passou o prazo que podia. Prescrição da pretensão punitiva. Desculpa, eu sei que eu fui chato agora. Vou voltar. Então, resumindo, não tem mais como pegar o cara e ir preso, não tem mais o que aplicar de pena para ele. Isso aconteceu. O cara foi candidato, juntaram a cópia do processo na impugnação ao registro de candidatura. Bateu lá e ele falou, não, mas pera, está prescrito. Eu posso ser candidato. Resultado, não é a Justiça Eleitoral que vai discutir se está prescrito ou não. Você precisava ter ido no seu processo, fazer uma ação própria, ou entrar com habeas corpus, aí depende do estágio que está o processo, para arrumar uma declaração da Justiça Comum de que aquilo estava prescrito. E trazer essa declaração aqui para o Judiciário Eleitoral. O Judiciário Eleitoral não vai apreciar isso. Pausa. Para depois não parecer que a gente faz mágica. A gente só consegue discutir objeto de inelegibilidades na Justiça Eleitoral em alguns casos onde o objeto da lei não é tão específico. Então, por exemplo, você fala em improbidade administrativa. Improbidade administrativa não é qualquer improbidade administrativa que gera inelegibilidade. É a improbidade administrativa com dano ao erário. Se o acórdão não falou se teve dano ao erário ou não, aí a Justiça Eleitoral vai ter que enfrentar o tema. Porque ele ficou quieto. Percebe? Agora, se o acórdão falou tem dano ao erário, ou falou expressamente não tem dano ao erário, aí a Justiça Eleitoral não vai rever essa decisão, porque a decisão já está tomada. Ela vai entrar para suprir uma eventual lacuna. Não decidiu, não falou, olha, o acórdão errou, esqueceu de falar. Aí tudo bem, a gente consegue discutir, mas só nesses casos. O que cada vez menos ocorrem. Cada vez mais, principalmente aqui em São Paulo, nosso Tribunal de Justiça, principalmente nas questões de improbidade administrativa, tem sido zeloso em declarar a inelegibilidade. Certo? Para justamente evitar esses problemas. Seguindo, então. Um outro tema bem interessante, existem algumas funções públicas, alguns cargos
que são quando ocupados, a pessoa, para poder ser candidata, precisa se afastar do exercício desse cargo. A isso nós chamamos de desincompatibilização. É uma excelente palavra para você jogar forca com o seu sobrinho. Excelente. Desincompatibilização. Senhores, é uma regra muito extensa, a gente poderia perder muito tempo aqui. O que basicamente a gente pode dizer? Temos uma regra geral com exceções. A regra geral é 4 meses para o candidato a prefeito e vice-prefeito, que está lá nos cargos previstos na lei, e 6 meses para o vereador. Tá? O que eu quero destacar? Não tem nada de novo sobre isso. Só tem uma coisinha que é uma evolução da jurisprudência. A desincompatibilização é a obrigatoriedade daquela pessoa que ocupa um determinado cargo público se afastar do cargo para poder ser candidato. O que está por trás disso? Está por trás evitarmos que seja utilizada a máquina pública a favor de uma campanha. A gente inverte o jogo e a gente pressupõe a má-fé. A gente pressupõe que um candidato que esteja num cargo público vai querer usar a máquina. Só não vale para reeleição. Né? Porque vamos manter o bom senso aqui. Afinal de contas, reeleição pode tudo praticamente nesse país. Mas não vale para reeleição. Então você está se reelegendo, você fica no mesmo cargo para reeleição. Não tem problema nenhum. Agora, o secretário, para ser candidato a prefeito, tem que se afastar da secretaria. O prefeito não, mas o secretário tem. E aí, o que está por trás? Exatamente evitar que se utilize a máquina pública indevidamente para uma campanha. Por isso, nós advogados, criamos uma teoria, que é a teoria do afastamento de fato. Porque a desincompatibilização tem todo um procedimento. Você tem que fazer o requerimento, você tem que se afastar. Aí, dependendo do caso, recebe salário, não recebe salário. Dependendo do caso, recebe salário sem benefícios. Dependendo do caso, você tem que ser exonerado, cargos comissionados. Tem toda uma regra, você tem que ir lá pedir e parar de trabalhar. O que a gente começou a falar para os juízes, isso consolidou? Olha, o que importa é que o cargo não seja exercido. O bem jurídico protegido é evitar o abuso. Então, se o cargo não foi exercício, não teve oportunidade de acontecer o abuso. Então, não tem prejuízo, ainda que o afastamento não tenha ocorrido documentalmente. O que importa é a pessoa não ter trabalhado. E aí a gente inclui aqui quem saiu de férias, quem saiu de licença-prêmio, porque a gente livra isso. Tudo lindo e maravilhoso, jurisprudência maravilhosa, até que o tribunal pega a nossa tese e vira contra a gente. E fala, então, o que importa é o afastamento de fato. Se você protocolou o pedido de afastamento, mas você foi visto na secretaria, você fez reunião, você não teve o afastamento de fato. Então você está inelegível. E isso vale para todas as desincompatibilizações. Nós temos desincompatibilizações de serviço público propriamente dito, mas a gente tem as desincompatibilizações de presidentes de sindicatos. Na prática, o presidente sai do sindicato para ser candidato. Quem manda naquilo? Pensa em você, eu não vou falar. Percebe? Se pegar a reunião, inverteu a lógica. Aquilo que a gente usava para defender, falar, não, olha, apesar de ele não ter se afastado, ele não exerceu o cargo. Agora é o contrário. Apesar dele ter se afastado, ele exerceu. E isso acarreta inelegibilidade. Outra coisa. Momento atual do Brasil, certo? A gente tem uma regra para evitar a perpetuação do poder num mesmo grupo familiar. Isso surgiu, é bem verdade, antes mesmo de a gente autorizar no Brasil as reeleições. As pessoas com um pouco mais de tempo de estrada, como eu, sabem que quando fizemos a Constituição em 1988, era proibida a reeleição. Depois do primeiro governo Fernando Henrique, aliás, no primeiro governo Fernando Henrique, fizemos uma alteração da Constituição para passar a permitir a reeleição para os cargos majoritários, certo? Vereador sempre pode se reeleger, não tem limite, não tem nada. Estamos falando para a próxima eleição de prefeito, reeleição para o cargo majoritário. Ah, só pode uma vez, mas pode uma vez. E antes não podia. Só que desde antes,
a ideia da não perpetuação do poder estava inserida na Constituição e na nossa legislação. Ou seja, não é só que eu não quero que a pessoa não fique se reelegendo para sempre. Eu não quero que ele saia e bote a esposa. Saia e bote o filho. Então nós temos regras de inelegibilidade por parentesco. Quem é parente, e aí vocês me perdoem, em linha reta ou colateral até o 2º grau do chefe do executivo não pode ser candidato na circunscrição. Traduzindo. A gente conta linha sucessória de forma diferente do que a gente fala na vida real. Na vida real, o cara é teu parente, teu primo de 2º grau. No direito, ele não tem nenhum parentesco contigo. Pode até casar. No direito, é assim. Quem tem entre você e a pessoa? Ninguém? Então isso é um grau. Então você para sua mãe, você para o seu filho, isso é um grau. O que é o 2º grau? É a próxima relação. Você para o seu avô é você, seu pai, seu avô. 2 graus. Você para o seu irmão é você, seu pai, seu irmão. 2 graus. Então é assim que a gente conta o parentesco, tá? Não vamos ficar falando sobre isso aqui, até porque odiamos direito de família. O que nos interessa é entender que a relação de parentesco é uma causa de inelegibilidade também. A gente não pode ter parentes do, preste atenção, vou repetir, chefe do executivo, candidatos na circunscrição. Quem são os chefes do executivo? Os prefeitos, os governadores e o presidente. Então são os parentes desses que não podem ser candidatos. E aonde? Na circunscrição que o parente exerce o poder. Então, o parente do prefeito não pode ser candidato no município em que o prefeito é candidato, é prefeito. Pode no município vizinho? Pode. Não pode no mesmo. O parente do governador não pode ser candidato a prefeito nem a vereador em nenhum lugar do estado, porque a circunscrição do governador é o estado inteiro. O parente do presidente não pode ser candidato em nenhum lugar do país. Então, primeira coisa, entenda antes que vocês me perguntem sobre a família Bolsonaro. Certo? Ele não era o presidente, ele era um candidato a presidente. Então, não tinha um impedimento. E, a partir da próxima eleição, os filhos já detêm mandato. E eles não podem ter esse direito de ir à reeleição cerceado. Então, eles vão poder se reeleger, mas não podem mudar de cargo. Porque aí são afetos pela eleição. Por isso que hoje tomei o susto com a notícia de que um dos Bolsonaro, um dos zero alguma coisa, me perdoe, eu não sei qual é qual, disse que seria candidato a governador do estado de São Paulo. Não pode. Não pode. Ele pode continuar se reelegendo para deputado, pode continuar se reelegendo para senador, continuar se reelegendo para vereador, mas não pode mudar de cargo. Ok? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar isso aqui, ó. Presta atenção, eu vou ter que ler, me perdoa, tá? É só pra gente entender o cenário. Cadê? A candidata estava tentando a reeleição em 2016, para 17 e 20. Tranquilo? Tinha uma candidata tentando se candidatar em 17 e 20, reeleição dela. Ela ia se reeleger, ou seja, ela teve um mandato 2013 e 2016, o primeiro mandato dessa candidata foi 2013 a 2016, e queria se reeleger uma vez, como a Constituição manda, para 17 e 20. Só que o marido dela tinha sido prefeito eleito para 2012 e 2016. O que ele fez? Mais de 6 meses antes do cargo, ele renunciou para evitar a continuidade, certo? Não. A continuidade está lá. Como que a gente quer impedir a manutenção do mesmo grupo familiar? O TSE proibiu a primeira reeleição da candidata. Com base no quê? Com base que a eleição dela era, na verdade, uma reeleição do grupo familiar. Então nós temos que ficar bem atentos com essas estratégias maravilhosas que o Gênio falou. Não, eu tenho certeza, eu consigo imaginar a cena. Não, é só renunciar 6 meses antes que está tudo certo. Temos que tomar um pouco cuidado com as nossas certezas, às vezes. Senhores, já me encaminhando para o final, tentando não
tomar muito tempo de vocês, temos uma brilhante palestra agora ainda pela frente. Não podemos falar de candidaturas, condições de elegibilidade, inelegibilidades. Não podemos falar sobre quem pode e quem não pode ser candidato sem falar sobre esse procedimento da justiça eleitoral, de como a gente transforma o cidadão comum numa pessoa que é oficialmente o candidato, que é o tal do registro das candidaturas. Tá? O que eu vou falar agora tem atualizações sutis, que você pode, a princípio, achar que não vão afetar em nada. Mas presta atenção para ver se isso está certo ou não. Quem já viu esse símbolo aí, ou já conhece essa expressão aí? Candex. O Sistema de Registro das Candidaturas. Um sistema eletrônico infernal que você tem desde 2010 que preencher as coisas num sistema, gravar num CD, entregar na justiça eleitoral, aí o CD dá problema, você tem que trocar. O Candex será agora, ainda pode entregar em CD, tá? Não fique desesperado. Mas ele tem, a justiça eleitoral está forçando que seja toda a transmissão online. Desculpa fazer uma pergunta, seu Bicho. Quem já foi candidato aí, levanta a mão só para eu ter uma noção, já participou efetivamente de uma campanha, mesmo que não seja a sua? Quem já viu esse sistema alguma vez na vida? Quem já viu isso acontecer antes do último dia? Não acontece, a gente sabe, até o último dia você ainda está fechando quem é candidato e quem não vai, está fechando a ata da convenção ainda. Essa é a realidade. E agora é online. Aí o sistema saiu do ar, porque vai estar sobrecarregado, 530 e tantos municípios, todo mundo deixando para a última hora. O sistema vai ficar sobrecarregado. Certo? Então, a nossa sugestão tem sido tentar fazer eletronicamente e ficar completamente preparado para fazer o protocolo físico, porque ainda é permitido. Tá? Ainda é permitido. E aqui a gente tem um tema importante, que é essa palavrinha aqui. É o mesmo sistema. O sistema é o mesmo. Mas você tem o registro, o RRC, Requerimento de Registro de Candidatura, o candidato falando, eu quero ser candidato, me escolherem em convenção, eu sou filiado, eu preencho todos os requisitos, anota aí que eu sou candidato, porque eu quero abrir conta bancária para receber dinheiro para poder gastar. Então, o justiça eleitoral, anota aí que eu sou candidato, hein? Só que para você fazer isso, o partido político tem que fazer um procedimento parecido, mas diferente, que é o tal do DRAP, o demonstrativo da regularidade dos atos partidários. O partido faz o registro da convenção dele e mostra para a justiça eleitoral que tudo que foi feito ali está regular. O que é feito na convenção? Escolha de candidato. Como que é feito isso? Norma partidária. Não precisa obedecer lei. Importa o que está escrito no Estatuto do Partido. Essa é a regra que vale, o que está escrito no Estatuto do Partido. Agora, o deputado falou, 30% dos candidatos do outro sexo. Se a tua maioria é homem, você tem que ter pelo menos 30% de mulher. Se a tua maioria é mulher, você tem que ter 30% de homem. Mas eu sou do Partido da Mulher Brasileira. Daí? Tem que ter 30% de homem. A lei manda. Não tem opção. Essa não é novidade. Já deu muito problema em 2016. Mas vamos lembrar. 30% do total de candidatos lançados. Não do que você poderia lançar. No município a gente podia lançar 20 candidatos. Então, eu tinha que lançar, no máximo, 30%. Eu sou de humanas, me perdoem, mas eu acho que é 6 e 14, né? Então eu escolhi 20 justo para facilitar minha conta, percebe? E deu errado. Mesmo assim errei. Agora, pede para calcular percentual, aí é rapidinho. Bom, vamos voltar. Voltando. 6 candidatas e 14, 30%. Perfeito? Essa é a matemática? Temos alguém de exatas aí? Essa é a matemática, perfeito. Então, o que eu faço? Eu lanço 14 homens. E não lanço a 6 porque eu não tenho.
mas não usei essas vagas para homem. Não. Para eu poder lançar 14 homens, eu preciso ter 6 mulheres. Ah, mas eu não tenho 6 mulheres, eu só tenho 3. Então só vai poder lançar 7. 7 para 3 é 10. Dá 30%. Essa eu sei. Essa eu sei. Essa com 10 eu consigo. 20 foi difícil. Mas eu só quero, não tenho nenhuma mulher. Quero lançar um candidato, porque ele sozinho vai fazer quociente eleitoral, vai se eleger. Não pode. Tem que ter pelo menos 2, pelo menos um homem e uma mulher. Aí depois você ouve falar em laranja e não sabe por quê. Né? E aí, senhores, qual que é a grande novidade? Por que eu estou falando desse tema aqui especificamente? Precisa ter, senão a candidatura é falsa. E aí você anula essa candidatura e aí o que acontece? É exatamente isso que eu quero falar. Nós temos o processo de impugnação ao DRAP. Se for comprovada essa fraude, o DRAP é irregular. Ou seja, o partido não teve a sua regularidade. Se o partido não tem a sua regularidade, o partido não pode ter candidatos nessa eleição. Mas eu ganhei, não interessa. Mas eu estou eleito, eu estou exercendo o cargo, não interessa. Há 15 dias atrás, o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou esta decisão, num caso do município de Roraima, retirando 70% da Câmara de Vereadores porque um DRAP foi impugnado. E 70% da Câmara eram da mesma coligação, na época podia coligação, daqui a pouco a gente vai falar disso, podia, caiu 70% da Câmara. E fez a eleição com quem sobrou, e chamou os outros para ocupar o cargo. A eleição foi em 2016, 3 anos depois. É o tempo que às vezes leva o processo. Você pode ter a candidata que só tem o voto dela? A candidata pode ter 0 votos? Pode. A candidata pode ter um voto? Pode, desde que isso não seja uma fraude. Pode. Ninguém é obrigado a votar em ninguém. Se ela ficou doente. A grande questão é, nós temos um momento novo sobre essas impugnações ao DRAP. O Ministério Público está presumindo as fraudes. E, do jeito que está o nosso judiciário, está sendo nosso dever comprovar que não foi fraude. E a gente tem um segundo problema. Obrigado. Nós temos o segundo problema, é que agora 30% da verba tem que ser destinada para as candidatas também. Então, como é que você tem candidato que recebe dinheiro e tem 0 votos? Percebe? Absolutamente questionável. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, sobre o ponto de vista do que, inclusive, embasou esse acórdão do TSE, que é o ponto de vista que parte do pressuposto que dinheiro gera voto. Tá errado. Tem que estar errado, pelo menos juridicamente. Se na vida real é assim, eu não sei. Mas, para fins da minha defesa, como é que nós vamos sentenciar que o nosso sistema democrático é um sistema onde quem tem dinheiro se elege? Porque é isso que o tribunal disse. Quem tem dinheiro tem que ter voto. Não é possível alguém ter dinheiro e não ter votos. Isso é um indício de fraude. Com todo o respeito, nós colhendo o Tribunal Superior Eleitoral, isso está errado. Isso é uma violação à nossa democracia. Porém, o fato é que hoje nós não estamos aqui para discutir teses e como a gente defende vocês. A gente está aqui para discutir como a gente evita esse problema. Como a gente faz não ter que fazer essa discussão depois. Então, nessa discussão sim, cuidado com as senhoras, principalmente, porque por algum motivo as mulheres não gostam de participar muito da política. Né? Os homens gostam mais. Mas cuidado principalmente com as senhoras que vão ser candidatas. Por favor. Só para... Meu nome é Alda Queriz, estou como vereadora na cidade de Santos e presidente estadual do Progressistas Mulheres. Para falar para o senhor que estava questionando, né, se a mulher não votar nela, lógico que isso já é um grande indício. Para falar que eu fui chamada no Ministério Público Estadual no ano passado, pré-eleição, não só eu, mas todos os representantes dos partidos foram chamados, nós fomos ouvidos para saber quais as ações que os partidos estavam realizando
para essa promoção do chamamento das mulheres para as candidaturas. Quais as ações, que tipo de comportamento o partido estava tendo para as eleições do ano passado. E isso deve se repetir, com certeza, para as próximas eleições. Então, esses 30%, não é que eles precisam ser respeitados, mas com o seu devido conteúdo, né? Então, realmente, nós temos que ter candidatas que estão disponíveis para exercerem os cargos. Então, além do voto de cada uma, né, que eu tenho certeza que as mulheres não vão prestar outro papel, senão de votar nelas mesmas, nós teremos mulheres bem votadas, e eu acho que esse é o caminho, né? Não mais o que nós vimos, e eles colocaram essa questão de chamar as candidatas que não tiveram votos, mas que tiveram um único voto. E eles vão chamar mesmo. Então, candidatas que são poucos votadas serão chamadas para responder por isso. E aí, insisto, volto só para fechar esse raciocínio aqui. E aí, insisto, qual é a medida? Porque uma coisa é eu dizer para vocês com segurança, o Tribunal Superior Eleitoral consolidou que não podemos ter candidatas que não sejam efetivamente candidatas. Qual é o parâmetro para definir quem é candidato e quem não é candidato? É a quantidade de votos? É a proporção dinheiro-voto? Qual que é essa proporção? Cada 10 reais tem que dar um voto? Como é que é? Não sei. O tribunal não disse como que resolve isso. E nós vamos resolver isso nessa eleição. Porque, como eu disse lá no começo, todos os testes acontecem na eleição de municipal. Então nós vamos descobrir na eleição municipal como é que funciona esse negócio, para depois a gente ver como é que aplica para deputado estadual, deputado federal e senador. Então a gente tem que estar preventivamente... Senhores, eu sei que às vezes a gente soa um pouco mais alarmista do que é, e que muitas coisas que a gente diz aqui, a gente mesmo defende depois e ganha. Agora, eu não posso cometer a irresponsabilidade de receber um convite para vir aqui falar para vocês, em nome do deputado, em nome de todo o pessoal que preparou essa palestra, de recomendar a vocês uma coisa controversa. Eu sou obrigado a recomendar nessa palestra o que há de mais seguro para vocês. Cada um sabe os limites das suas próprias resiliências. Por favor. Em relação à eleição anterior, o presidente ou a diretoria ali resolve colocar uma candidata que não tem voto, a eleição passada. Mesmo em cima do que a vereadora falou, e parabéns, vereadora, por explanar isso para a gente, que é uma preocupação futura, mas se o Ministério Público chamar agora de um feito pelo presidente de colocar uma candidata, o atual vereador pode correr o risco? Vamos lá. A regularidade dos atos partidários, o ato partidário em questão é aquela ata da convenção. Sim. Aquilo pode ser questionado. É bem verdade que acabaram os prazos. Então, o que aconteceu em 2016, nós não temos mais prazos para ingressar com uma ação nova. Ou as ações já existem, e como aconteceu nesse caso de Roraima que eu citei para vocês, a ação já existia, estava tramitando, chegou no TSE, bateu o martelo final e acabou. Ou elas não podem mais ser propostas. E, se mesmo que elas existam e elas cheguem a sentenciar que houve a irregularidade daquele ato não vai impedir o partido de fazer a nova convenção para o ano que vem. Não, sim. Mas o vereador eleito, ou, de repente, ele até participou, sabe que aquela candidata... Não, às vezes ele não faz ideia que não, teve então, isso, porque ele vai dirigir de partido, ele perde o mandato. Mas ele perde o mandato? Perde o mandato. Ele não sabe o que aconteceu com... Perde o mandato? Porque não é ele que é condenado. O que é condenado é o partido político do qual ele faz parte. Toda a votação do partido político é zerada. Inclusive a dele. Por quê? Porque é similar, como o partido está irregular, é similar a se ele tivesse sido candidato por conta própria, sem partido. Então essa ação em Roraima vem rolando desde a época, então. Desde aquela época, tiramos fora 70% da Câmara. Obrigado. Você falou que 6 meses para precisar. 6 meses. Vereador, 4 a 6 meses, dependendo do cargo, óbvio. Lá na minha cidade ocorreu o contrário. Lá o vereador ele foi candidato a vereador, era motorista da prefeitura, se afastou com 90 dias. Isso acabou? Não é 6 meses. Vamos lá. Pelo que eu sabia, era 6 meses. Regra geral, 6 meses para vereador. Regra geral, 4 meses para prefeito. Aí eu preciso ver qual é o cargo efetivamente ocupado. Esse cargo é concursado, ele não é concursado. Não é concursado, comissionado. Caiu para 3 meses. É 3 meses, então. A regra é muito complexa para a gente ficar... A regra geral é 6 meses. Cassou o mandato dele.
e depois o tribunal reverteu. Ela reverteu. O tribunal reverteu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quanto à desincompatibilização, por que a gente fica tranquilo? Porque o site do TRE São Paulo tem uma tabela. Só jogar lá, você pega a tabela e você olha, eu sou esse aqui, meu prazo é esse. É relativamente tranquilo, exceto em algumas discussões mais profundas, mas a regra, assim, você descobrir se você está numa exceção é relativamente fácil. Por isso que a gente não perde muito tempo falando. Porque a gente acabaria fulanizando muito as situações e deixando a palestra um pouco travada, tá? Mas realmente, tem exceções, essa é uma delas. Ele não é servidor público de carreira, ele é... Percebe? Aí é diferente. E aí, por exemplo, aí nesse caso é exoneração. Não, a juíza cassou. Mas, senhores, Deus é minha testemunha que eu estou pedindo perdão antes de falar isso. Qualquer juiz que ingressou na magistratura antes de... Nós estamos em 2018, antes de 2015... Qualquer promotor que ingressou no Ministério Público antes de 2015, sequer era exigido dele conhecimento de direito eleitoral na prova. É por isso que está essa bagunça no país. Não é por isso. Mas a gente tem que entender que a especialidade do direito eleitoral acontece no tribunal. Ali a gente encontra os profissionais mais preparados, é ali que isso acontece. Na primeira instância, a gente encontra ainda muitos absurdos que precisam ser corrigidos. Para isso que, graças a Deus, nós temos pelo menos 2 instâncias. Propaganda antecipada, 2, para pagar uma multa de 250 mil reais. Bem capaz, meu. O doutor tá feliz aqui, está falando de propaganda. Ele vai falar do assunto. Vamos lá. Senhores, grande diferença, então, sobre registro de candidatura. Fundamental. Acabou a coligação proporcional. O prefeito junta quem ele quiser para fazer a campanha dele, quem ele quiser, vai juntando gente, vai ficando forte, vai ficando bacanão, vai botando um monte de gente para pedir voto para ele. Vereadores, cada partido por si. Ótimo. Cada partido por si. E sempre lembrando que nós temos uma outra alteração, deixa eu ver se está aqui, não está, ótimo, que não é dessa eleição, mas é a primeira vez que é a primeira vez para essa eleição, mas que foi criada em 2016. Não se aplicou a eleição de 2016, mas ela já existe desde 2016. Que é, além da gente não ter mais a coligação, agora, os partidos que não atingirem o quociente eleitoral participam da distribuição das sobras. Todo mundo sabe como é que se elege um vereador aqui. Eu vou sintetizar. Você pega o voto total do partido, todos os candidatos do partido mais votos de legenda tiveram, certo? Esse é o número que a gente vai contar. A gente vai parar isso aqui, olhar para a eleição toda, todos os votos válidos, e dividir pelo número de vereadores que a gente quer, que a gente pode eleger. Tem 11 vereadores, teve 11 mil votos, a gente divide 11 mil por 11. E aí, a gente vai achar um número mágico chamado quociente eleitoral. Que nesse nosso exemplo, para facilitar, porque eu sou de humanas, deu 1000. Então a gente vai pegar cada partido e vai somar. Quantos votos o partido teve? Fulano teve 100 votos, o outro teve 300, a legenda teve 50, o ciclano teve 400 votos. Você vai somar todo mundo. E quantos quocientes eleitorais esse partido fez é o número de vereadores que ele elegeu. Então, se o quociente eleitoral é 1000 e o partido fez 1000 votos, elegeu 1. Se o quociente eleitoral é 1000 e o partido fez 2000, elegeu 2. Se o quociente eleitoral é 1000 e o partido elegeu 3, ele fez 3.000 votos, elegeu 3. Só que essa conta não é exata. Né? Não é 1000, é 1150. Aí o outro fez 970. Então, nessa divisão simples, acabam não preenchendo todas as cadeiras disponíveis. E ocorre o fenômeno que a gente chama de sobras. Essas sobras a gente divide proporcionalmente. Pela regra anterior, quem não atingiu pelo menos o quociente eleitoral não participava da divisão das sobras, estava fora do jogo. Agora participa. Já. Então, senhores, preste atenção. Se o quociente eleitoral é 1000, você tem um partido que fez 1.100 votos, esse cara fez 1. Mas proporcionalmente, para eleger o segundo, a gente tem que pegar o 1.100 que ele teve e dividir pela cadeira que ele já tem, mais a cadeira que ele quer ter, por 2. Então ele tem proporcionalmente 550 votos só para a segunda cadeira. Então todos os outros partidos que não atingiram o quociente eleitoral, mas têm mais do que 550 votos, estão na frente dele. Vão pegar eles a primeira cadeira antes desse aqui fazer a segunda. O coeficiente vale porque ele reduz a quantidade das sobras. Pelo quociente, a gente reduz... É que na matemática dá diferença.
Se a gente ignorasse o quociente e fizesse logo a divisão proporcional, dava diferença matemática de um para cá e um para lá. Exatamente. Não é mais uma barreira, ele não é mais um impedimento. O quociente eleitoral era um impeditivo, não é mais. Se eu tenho um quociente eleitoral de 1.000 votos, 1.200 votos, 1.200 votos, o quociente é 1.000 votos por partido. Tem que ter os 10% também, né, no caso. Vamos lá. Não tem os 10% também agora? Opa, uma coisa é uma coisa, outra Tá, coisa é outra então coisa. só perguntar. Só um pouquinho. O candidato, para poder assumir a cadeira, precisa ter pelo menos 10% desse quociente. Então, se a gente calculou, descobriu que o quociente é 1.000, ninguém vai ser vereador com menos de 100 votos. Porque o candidato tem que ter pelo menos 10% do quociente. Sim, é uma barreira individual. O que nós estamos discutindo aqui são as barreiras para os partidos. Essas não existem mais. O partido tem uma coluna com 1.200 votos. Um está eleito. Um está eleito, que é 1.000 votos por quociente. Perfeito. Sobrou 200. Certo? Os outros partidos não atingiu o quociente eleitoral. Ou melhor, o outro partido Não conseguiu... atingiu o quociente eleitoral. Não, ele atingiu 1.100 votos. Então elegeu um também. Tá. Um sobrou 200, outro sobrou 100. Certo? Essa sobra, como é que faz o cálculo segundo dos dois? Vamos lá. É que a gente está num cenário onde nós estamos eliminando os partidos que não atingiram o quociente eleitoral. Não, ele já eliminou, caiu fora. Mas a gente não pode mais eliminar esses Ele não partidos. cai mais... Essa é a questão. Mas se ele faz 800 votos, ele Ele assume tem ainda? 800 votos. Hã? Ele tem 800 votos para Mas, participar da briga. mas não tem quociente de 1.000. Não tem mais essa exigência. Esse quociente não existe mais? O quociente existe, ele não é uma barreira mais. Ó, vamos lá. Ó, no nosso exemplo de 1.000 votos, vou tentar. Ó, eu sei que matemática não é meu forte, mas eu vou tentar. Vamos botar esse cenário que o quociente é 1.000 votos. Aí tem o partido que fez 800 votos. Todo mundo sabe que esse partido estava fora do jogo. Mudou a lei, ele não está mais fora do jogo. O de 800 votos, para alguém que fez quociente fazer o segundo, antes desse de 800 fazer o seu primeiro, significa que o outro que fez o quociente precisa ter mais do que 1.600 votos, que é o dobro daquele. Se ele tiver 1.601, ele faz o segundo antes do de 800 fazer o primeiro. Mas se ele tiver 1.590, ele não faz o segundo antes do de 800 fazer o primeiro. Essa é a questão. É uma proporção. Quantas cadeiras nós teremos pela quantidade de votos que nós tivemos. Ok? Não sei, eu não consigo fazer um juízo de valor se isso é melhor ou pior, mas eu definitivamente sei que é diferente. Eu sei que é diferente e é uma coisa que nós precisamos estar atentos. Posso seguir adiante? Vocês me permitem? Porque senão daqui a pouco o Denis me manda embora ali. Senhores, nós estamos terminando. Mas eu preciso falar para vocês sobre um detalhe que eu acredito que vocês vão achar que não tem nada a ver com a eleição de vocês, mas que tem tudo a ver com a eleição de vocês, em especial com o registro de candidatura. É essa siglinha maravilhosa chamada PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Os processos da Justiça Eleitoral foram modernizados e agora todos os procedimentos eleitorais, todos os processos, tudo que você reclamar, propaganda eleitoral, tudo é eletrônico. Tudo, em qualquer cartório do Estado de São Paulo, desde o dia 20 do mês passado, é tudo eletrônico a partir de agora. Tudo que entrar agora é eletrônico. Portanto, tudo que acontecer na eleição que vem será obrigatoriamente para o procedimento judicial eletrônico. Esse é problema do advogado. Certo? O que, pause, permitam-me, que bênção na minha vida. Porque eu não preciso ficar mais indo para a zona eleitoral de Cabrobró, com todo respeito a Cabrobró, eu posso ver o processo no meu computador. Percebe? Mas, isso é problema do advogado. Não, isso não é um problema do advogado, isso é um problema de vocês. Sabe por quê? Porque no período eleitoral existe um negócio chamado intimação por edital. Vocês ficam sabendo que existem processos para você tirar propaganda, tudo isso, por meio de publicação no edital, que agora é eletrônico.
Porque se o processo é eletrônico, o edital é eletrônico. E o prazo começa da data que eles colocaram no sistema, não da data que você viu. Depende do tipo de processo. Existem tipos de processo que a intimação tem que ser pessoal. Na gigantesca maioria dos processos, no período eleitoral, as intimações são feitas por cartório. Em especial, e esse é o tema da minha palestra, as impugnações ao registro de candidatura. As impugnações ao registro de candidatura são, por lei, determinadas sem citação pessoal. Ou seja, você publica no cartório, tem até o prazo que a lei estabelece, quando tem que ser feita a publicação. Você ia lá e prendia no mural do cartório a intimação. Agora não tem mais mural do cartório, isso é eletrônico. Você tem que entrar todo dia e ver. E aí a gente, às vezes, consegue conversar com o juiz, explicar para ele que é melhor para todo mundo padronizar. Solta uma leva de publicação às 10 da manhã, solta outra leva às 5 da tarde. Às vezes a gente consegue explicar para o juiz, mas às vezes não. E você está lá distraído e saiu uma publicação lá no meio. E no caso de impugnação, com prazo de 5 dias corrido. Contando o final de semana. Contando o feriado. E se você não vê, eu vou poupar vocês de falar o palavrão que eu pensei. Não tem o que fazer. Então, não adianta você achar que o processo judicial eletrônico é problema do advogado, se a tua intimação sai lá. A tua intimação sai lá. Se você for impugnado, vai sair lá. Alguém tem que estar acompanhando esse negócio. Certo? Então, não se iludam. Não vai ficar mais fácil a eleição de 2020 do que foi a de 2016. Não vai ficar mais simples o procedimento em 2020 do que foi em 2016. Não vai ficar menos judicializado em 2020 do que foi em 2016. Agora, não achem que por isso as candidaturas estão ainda, pelo menos, inviabilizadas. Porque isso também não é uma verdade. Por favor. Sim, é público. É público. Só que você tem que entrar no sistema e olhar. O mural eletrônico... Faz um cadastro antes, alguma coisa assim. O mural eletrônico você consegue acessar sem o cadastro no PJE. O PJE, porque aí no mural eletrônico vai sair lá, você foi impugnado. Aí para você ler a impugnação, aí você tem que ter o cadastro no PJE, tem que ser por certificado digital, é diferente. Mas o acesso você não precisa. Tá? Você tem a informação não precisa, mas depois vai precisar. Se quiser habilitar o push, também consegue, não é? Tudo. É que o push do PJE não é tão legal quanto era o outro. O procedimento do... quem é advogado aí? O procedimento que eles escolheram é o mesmo procedimento federal, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Quem está acostumado com Justiça Estadual, está acostumado com o ESAGE, o ESAGE é um procedimento mais intuitivo para os advogados, eu acredito, na minha opinião, pelo menos. Então, esse sistema de PJE não é um sistema dos melhores, mas sim, você pode habilitar o push, eu não confio nele. Tá? Não sugiro que se confie nele, mas você pode habilitar, ele é uma ferramenta muito útil. Então, para finalizar, prometo que estou finalizando mesmo agora, o fato é que não vai ficar mais fácil, mas ainda não está inviável, ainda não está impossível. O que exige de vocês? Profissionalismo na campanha. Acabaram as campanhas amadoras. Ah, mas eu sou candidato, meu município... Não interessa. Acabaram as campanhas amadoras. Se você quer ser candidato, você precisa ser profissional em ser candidato. Você precisa fazer tudo direitinho ou estar com alguém da sua extrema confiança que faça tudo por você. Mas lembre-se que se tudo der errado, quem paga a conta é você. Então, por mais que você confie em alguém, se eu puder, nessa palestra, te dar uma sugestão, dá uma olhada. Dá uma olhada, pergunta. Senhores, é isso. Muito obrigado. Desculpe extrapolar o tempo, espero ter contribuído para vocês. A gente está aqui no café para tirar qualquer dúvida também. Obrigado por tudo. Obrigado ao deputado e ao pessoal do Audipam. Por favor. Desculpa, eu não sabia que tinha perguntas, eu já ia encerrar. A inelegibilidade provocada por prestação de contas da Câmara. Do presidente. Do prefeito. O prefeito analisou as contas, o tribunal julgou irregular.
Tá. A Câmara manteve. A irregularidade. Isso. Tá. Em qualquer situação, torna a inexigibilidade? Vamos lá. Eu preciso responder para você que sim. Mas eu preciso, porque é a resposta certa da sua pergunta. Para a sua pergunta, a minha resposta é sim. Agora, existem mecanismos judiciais para você obstar esse efeito. E a pessoa, mesmo com a condenação pela Câmara, conseguir ser candidata enquanto tenta rever essa discussão judicialmente. Então, a sua pergunta, a resposta é sim, eu não posso mentir. Porém, a gente sabe que existem mecanismos, você pode ingressar com ações para desconstituir aquela decisão da Câmara, pode obter uma liminar e conseguir a elegibilidade para a eleição. Tá? Só para não ficar completamente... vamos lá. A pergunta do eu esqueci, não perguntei seu nome, desculpa. Do Alexandre. A pergunta do Alexandre é a seguinte, tá bom, então eu consigo... Acho que querem que eu pare. Eu consigo uma liminar para suspender o efeito da condenação da Câmara. Me inscrevo candidato e depois caçam a minha liminar. Eu estou automaticamente cassado? Não. Porque o que interessa é o registro da candidatura. Se o registro da candidatura foi deferido, transitou em julgado, aí você é candidato e essa fase passou. Tá? Como que estamos de tempo? Abrir para questionamentos e aí a gente vai suspender. Então abrir para questionamentos e depois... Pelo que entendi. Eu acho que querem café, o microfone, pelo menos. Só uma, fica à vontade. com relação ao DRAP, o simples candidato, o candidato mortal, ele fica à mercê do partido de envio desse DRAP. Se tiver uma impugnação de chapa, o candidato, os mortais, ficamos prejudicados. Ou tem direito de defesa o candidato? Com muita dor no coração, sim. Fica refém. Pode ter acesso. Vamos lá. Estamos falando de um ato partidário. Como qualquer ato partidário, o estatuto partidário define as regras e as relações entre filiados e partido. Então você tem que seguir essas regras para pressionar o partido a fazer tudo certo para você poder manter uma fiscalização. Aí depende do partido que você está e das regras internas. Mas assim, pressupondo um nada feito. Estou fazendo a minha campanha aqui, aí eu descubro que o partido fez besteira. Não tenho culpa, não tenho nada a ver com aquilo. Não interessa. O partido inteiro cai. Entendi. Obrigado. Perfeito. Vocês estão fazendo de propósito uma de cada lado, né? Só para ele correr. Bom dia. Escuta, eu estou com um pouquinho de dúvida ainda, eu queria te pedir onde eu acho a legislação que você falou do quociente eleitoral, que não é mais uma condição, né? Não é mais barreira. É o Código Eleitoral? É alguma lei? Isso foi uma reforma constitucional. Tá? É uma reforma constitucional de 2000, eu sou candidato 16, que não se aplicou para a eleição de... Perdão, 2018, que não se aplicou para a eleição de 2018, vai se aplicar para a eleição de 2020. Foi a tal da mini-reforma eleitoral, quando eles criaram também o fundo eleitoral, eles criaram essa regra suspendendo a aplicação dela para 2020. Então, isso está no nível constitucional. Tá? Se você jogar no Google Reforma Eleitoral 2018, você acha, talvez você não ache o texto legislativo, mas você acha matérias falando sobre isso. Tá? Acho que temos uma última aqui. Uma penúltima aqui, então. Essa parte aí da palha foi muito importante, e principalmente para quem tem chance de ganhar eleição e ficar à mercê de partido, à mercê de candidatos. Então, realmente, o fato de quase não ter o coeficiente eleitoral é muito importante. Mas agora, tiro uma dúvida. Naquela conta lá, o coeficiente é 1.000 votos. O partido teve 1.200. Eu achei que o partido, que teve 800, está mais forte para segunda do que o 1.200 para a segunda cadeira. Só que não é o 800. Você falou que seria 400. Como que é essa divisão, por favor? É porque como o cálculo é proporcional, como que é, por favor? O que a gente faz? O partido que teve 1.200 votos Sim. e atingiu o quociente de 1.000, Sim. tem uma cadeira, tá? Ele não vai perder essa cadeira.
Mas para ele conseguir fazer a segunda, a gente tem que pegar os votos que ele teve, e ele teve 1.200 votos, não vai aumentar Sim. esse número, e dividir pela quantidade de cadeiras que ele terá se ele ficar com a sobra. Então eu tenho que pegar esse 1.200 e dividir por 2, porque ele já tem uma, vai ter que ser 2. Então a média dele é 600. Sim. O partido que não atingiu o quociente eleitoral média quer é ter a 600. primeira. Então a média é a votação pura. Ah, tá. Então se ele tiver... Todo mundo que tem mais de 600 votos está na frente nessa Entendi. disputa. Aí pega o mais votado do 800. Exatamente. Então, se ele teve 2.300, o partido teve, então a gente vai dividir por 3, então. Se ele teve 2.300, ele já Fez sai duas. de 2 e a média dele é 2.300 dividido Aí por 3. divide por Ficou 3. difícil a Ah, matemática. Mas é tá. Entendi. Obrigado. Só para concluir, assim, mas eu não tinha lido isso, me desculpa. E aí isso está clareando muito, eu tinha entendido. Lógico, estamos aqui para Outra isso forma, que eles marcaram isso. Perfeitamente. o entendimento, pelo que a gente leu aí na imprensa, nesse exemplo do senhor, dividiu, sobrou 600 votos. Tudo bem, ele tinha 300, votou a 600. Mas supondo que quem não fez o quociente não tinha os 800, mas tinha 500. E 500 é maior do que o 300 do 200 que sobrou. O senhor está entendendo? É isso que está na imprensa. Vamos lá, espera só um pouquinho. O pessoal confunde uma coisa que está equivocada. Isso. O pessoal acha que o partido que teve 1.200 votos Só tem sobra de 200. gasta 1.000, Gasta sobra 1.000. 200. Perfeito. Não é verdade. O cálculo é proporcional à votação. Não está na imprensa. Você tem que pegar o voto e dividir proporcionalmente. Por isso, aliás, que se chama sistema proporcional. Correto. Porque é por proporção dos votos. Mas aí supomos que só teve um partido que não fez o quociente, que fez só 500, né? Ou não, 500 não, vamos supor aí 300, né? Então não adiantou nada a regra de não ter o quociente. Sim, se você só tiver um, tudo bem, não vai mudar. O senhor tá entendendo? É. O raciocínio aí tá meio estranho. Vamos lá, desculpa te interromper, mas vamos lá, gente. Por que é tão difícil esse assunto? Porque é matemática na realidade concreta. Eu preciso abrir a votação, ver quanto que cada um partido teve. Obrigado. Na prática, pode até ser que numa eleição não dê efeito nenhum. É possível que não dê efeito nenhum na prática. Então a gente vai ver no caso concreto o que isso vai dar. Por isso que eu repito o que eu disse. Não é possível, na minha visão, fazer um juízo de valor. Se é melhor ou pior. Mas é diferente. Doutor, eu fui eleito 8 vezes vereador já na minha vida. 8 vezes, seguidas. Só. E já fui eleito por um voto dos meus companheiros. O que eu agora estou entendendo é o seguinte: se eu tenho 1.200 votos da minha coluna de vereadores, Tem 1.200 votos. O quociente é 1.000 votos. O mais votado está eleito. O mais votado está eleito. Sobrou 200. Não, sobrou 200 votos. Sobrou 200, no sentido. Tá. Agora eu lhe pergunto, o mais votado da coluna, que vai ser o segundo suplente, meu, no caso, o primeiro suplente, que vai ser... O segundo mais votado é o primeiro suplente. A coluna de vereadores são 18. De 9 a 18. O segundo mais votado é o primeiro suplente. Então, veja bem, para entrar o segundo da Câmara, vamos falar assim como Câmara, o segundo vai ser os 1.200 dividido por 2. Por 2 vai dar 600. Os outros partidos não conseguiram o quociente 590. Então, aí beleza, entra o segundo é entra o meu. meu. Exatamente. Aí entra o segundo meu e os outros. Vai entrar também depois também. Só depois. Só porque depois aí, da minha se última você fez, sobra. porque se você fez o segundo, Entendi já. Para ir pro terceiro não é mais 600. Não, tem já que é é o efeito 1.200 dividido por 3, sei lá. É o efeito 400. É o efeito Obrigado. Tiririca. Certinho. E acabar as vagas? Não, acabou, exatamente. É que é virtualmente Mas fica impossível. Pelo menos sobrando uma de- sempre sobra por causa da quebrada, né? Tem que ser número redondo todo mundo. verdade. Mas não é. Mas a matemática é essa. Aí. Aí a gente chama o Oswald Ficou mais Souza. fácil, ficou mais fácil. A gente chama o Oswald Souza para resolver o problema. Agora que eu ganho mais fácil. Agora é mais fácil ganhar. Tem 8 partidos na chapa. Vamos raciocinar que fez Alô? 7 vereadores. Pessoal, vamos suspender um pouquinho para o café, tá? A gente volta daqui 15 minutos. Lembrando que a gente está com a ideia de promover os encontros nas municipalidades, então a gente vai ter a oportunidade de falar com o Merrana aí mais vezes. Não
pega as outras.